Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma aulinha aqui dos Minions, um personagem que eu gosto bastante, mas eu nunca trouxe pra vocês aqui no canal. Então aqui já vamos começar com duas bolinhas de isopor, tamanho de 20 centímetros, 20 milímetros de diâmetro. A gente vai aqui cortar com estilete. Nesse momento a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Para poder fazer o corpinho dos Minions. Vocês também podem fazer com o isopor cilíndrico, mas eu não tinha aqui. Então, eu gosto também de mostrar para vocês materiais que a gente não tem dificuldade de encontrar. Então, acho que uma bolinha de isopor de 20 milímetros de diâmetro a gente pode encontrar em qualquer papelaria. Aqui eu estou usando uma cola de silicone para artesanato também, que a gente encontra muito facilmente. Ou vocês também poderiam usar a cola para isopor. Também é a cola ideal, né? Para colar as bolinhas de isopor, mas eu não tinha. Então eu usei a cola de silicone. Pronto, eu já juntei uma parte na outra. Pra gente esperar um pouquinho para que essas duas partes se juntem. E eu vou passar a cola branca de artesanato, essa cola que a gente está sempre usando por aqui. Eu passo a cola para quê? Para que o biscuit tenha uma boa aderência no isopor. A gente vai passar essa cola e vai esperar secar. Toda a base de isopor, a gente geralmente que trabalha com artesanato faz isso, porque o biscuit ele adere melhor e não dá muitas bolhas na hora que a gente vai encapar. E aí eu vou esperar secar, vou limpar a minha mão, vou limpar a minha bancada e vou vir aqui dar continuidade para a pecinha dos Minions, que a gente pode usar tanto quanto chaveiro, quanto lembrancinha, mas isso aí já é lá pro finalzinho do vídeo que eu vou explicar para vocês. Então aqui já secou a cola e eu vou começar a fazer a base do corpinho dos Minions. E como ficou essa parte do meio aí um declínio, né? A gente tem que uniformizar o corpinho deles. Eu vou pegar um pouquinho de massa natural. Essa massa não tem tingimento nenhum, é só para fazer a base. Se vocês estivessem usando um pedacinho cilíndrico de isopor, não precisaria fazer essa parte. Mas como eu não tinha, eu precisei uniformizar as bolinhas. Eu cortei uma partezinha e a outra para ser melhor para a gente poder colar uma bolinha na outra. E aí com o próprio rolinho a gente vai arrumando a massa no isopor. Não tem necessidade de estar tudo muito tampado, né? O importante é que a gente uniformize aquela parte do meio. Lembrando, gente, que a gente faz esse procedimento e que o biscuit ele seca. Então, conforme ele vai secando, ele vai encolhendo. E aí vai ficando um pouquinho mais esticado mesmo. Aqui. Ficou assim. Eu vou deixar secando pelo menos umas 2 horas. E eu vou dar continuidade no corpinho do Minion, na base, né, do corpo do Minion. Eu gosto de deixar essa primeira parte secando pra gente poder forrar e continuar melhor e saber como que ficou esse corpo depois dessa primeira forragem. Aqui já se passaram 2 horas aqui na minha cidade hoje, no dia que eu gravei esse vídeo, estava bem quente. Então, esse foi o resultado da primeira forragem aí de massa do corpinho do nosso Minion. Agora, eu vou pegar a massa. A cor dessa massa é amarelo ouro. Eu não vou dizer a marca, gente, nesse caso, porque eu usei
dois tipos de massa aí. Na verdade, eu peguei um pouco de amarelo ouro e um pouco de branco e coloquei mais um pouquinho de tinta para tecido amarelo ouro para ficar da cor que eu queria. Amarelo gema, na verdade, a cor da tinta. Então não é uma massa que estava pronta, tingida. Eu coloquei um pouquinho mais de tinta para tecido para dar essa tonalidade. Mas vocês conseguem também encontrar a massa nessa tonalidade. Eu também prefiro comprar a massa tingida pronta, porque fica bem melhor para se trabalhar. E aí eu abri mais ou menos naquela espessura que eu mostrei para vocês, nem muito grosso e nem muito fino, e vou forrar o corpinho do milho. Aqui no canal eu sempre gosto de usar produtos e ferramentas que a gente possa encontrar em qualquer lugar, em qualquer papelaria, né? Nem todo mundo tem acesso fácil, né, às ferramentas de biscuit, então eu evito bastante usar coisas que a gente ou que sejam muito caras ou que as pessoas não encontrem, porque às vezes quando a gente está começando no artesanato, a gente não consegue investir em materiais, então a gente tem que usar o que tem à mão. Nem sempre eu tive esse rolo aí maciço, eu usava cano de PVC, como já falei em outros vídeos aqui do canal. E depois a gente vai se adequando e vai melhorando, e a gente vai comprando os outros materiais que facilitam a produção. Então aqui eu tô alisando, uniformizando o nosso Minion. Eu gosto também de passar um lencinho umedecido. Esses lencinhos umedecidos de bebê, eu gosto bastante de passar para dar uma alisada nas minhas peças. Eu sempre tenho um lenço umedecido na bancada. Também é bom para limpar a bancada antes da gente começar a trabalhar, para que a massa não fique suja, limpar as mãos e os materiais. Aqui eu peguei o lencinho e dei uma alisada aqui na massa. Bem de leve, gente. Para não marcar também, porque a massa ainda tá molhada. Agora eu vou deixar secando aqui. Eu vou deixar secando de um dia pro outro, porque eu quero trabalhar sem medo dessa massa ficar marcada. Então aqui já tá de tarde, eu vou deixar secando de um dia pro outro, depois eu vou dar continuidade ao corpinho do Minion. Então, enquanto o corpinho do Minion tá secando, eu vou fazer os pezinhos dele. Porque quando a gente fizer a parte da roupa azul, vai ser mais fácil da gente fixar os pés secos, né? Eu não vou fazer uma estrutura para ele ficar em pé sozinho, porque eu vou colar ele numa base ou vou usar para chaveiro. Então não estou muito preocupada em fazer uma base que ele fique em pé sozinho. Então vai ser um pezinho bem simples. Aqui eu tô pegando uma esteca de faquinha, que eu também já tenho há muitos anos, gente. Eu preciso trocar meus materiais. Mas assim, quando a gente investe no material, a gente usa por muito tempo. Então às vezes é caro, mas às vezes não, sempre compensa para que a gente possa trabalhar mais rápido e melhor. Aqui, o pezinho dele. Isso é arame galvanizado, gente. Esses arames que não enferrujam, que vêm de loja de artesanato e algumas vezes em materiais de construção também. Essa minha massa preta, gente, ela tá muito mole. Ela já veio assim de fábrica, então eu tô encontrando um pouquinho de dificuldade de trabalhar com elas. Geralmente isso acontece quando a gente tinge a massa em casa, né? A tinta, ela mexe na estrutura da massa, mas aqui já veio de fábrica mesmo, então
Eu tô encontrando um pouquinho de dificuldade para trabalhar com essa massa. Tem que pegar tudo muito levinho. Ela tá mais tudo no meu jeitinho aqui, vou conseguir. Então pode acontecer de vocês comprarem uma massa que não esteja no ponto ideal, ou porque ela já tá velha, ou porque, enfim, não há um motivo certo, né? Então eu tô mexendo aqui com bastante cuidado, gente, porque, como eu já disse, a massa tá muito mole. No início, gente, eu sempre tingia muito massa, mas eu evito bastante tingir por conta disso, porque a massa fica muito mole e às vezes a gente tem muita dificuldade de manusear ela e de secar. Se for um pouquinho só de massa, que você vai fazer um trabalho pequeno, até vale a pena. Mas se for uma quantidade grande de massa, eu indico que vocês tentem comprar massa já tingida. Então aqui eu já deixei secar, para vocês verem que eu tô pegando bem firme, já tá bem sequinho o corpinho do Minion, a base dele. E eu vou pegar agora a massa azul celeste. Eu misturei um pouquinho de azul celeste com azul royal, que deu essa tonalidade. Eu usei essa massa da marca, eu não me lembro, mas foi Inkway. Não me lembro muito bem porque eu uso três marcas de massa, gente. Eu não uso assim sempre uma marca. Tem marcas que eu não uso, que eu não me agrado muito, mas a Winkway é uma marca muito boa. Mas às vezes tem marcas que tem uma cor que a gente se agrada, tem marca que tem outras cores. Então eu vou diversificando aí. E também o preço, né? Aí eu abri a tinta azul. A tinta não, gente, a massa azul. Aí vocês cortam no tamanho que vai ser a parte de baixo da jardineira do Minion. Eu confesso que eu deveria ter feito um pouquinho menos. Vou passar cola. Eu gosto de usar essa cola, que geralmente é para pedrarias, né? Cola legítima, mas para pequenas coisinhas assim, acabamentos, eu gosto de usar essa cola. Então eu vou passar por quê? Porque a minha peça está seca. Então tem artesãos que gostam de passar um pouquinho de água, mas eu particularmente gosto de passar essa cola para pequenos acabamentos. E aí eu vou juntando, tirando o excesso. Nessa parte vocês tomem um pouquinho de cuidado para não deixar marca digital na massa branca, na massa
azul, que ainda tá molhada, tá úmida. Por isso que eu gosto de deixar secar aquela massa amarela, porque eu posso segurar com firmeza para poder dar o acabamento no azul. Sempre lembrando de sovar, a gente misturando bem a massa, para que ela não rache, e misturar bem as cores. Eu vou fazer agora as perninhas do Minion, né? Aquela parte bem curtinha que eles têm de perninhas da jardineira. Já ficou uma pequena bagunça aqui na minha bancada, gente, mas é vida real. A gente trabalha assim, faz parte sim. Nos vídeos no YouTube a gente vê tudo muito arrumado, muito bonitinho, mas na vida real a gente acaba deixando um pouco de material espalhado pela mesa, por perto, principalmente materiais que a gente vai usar com mais frequência. Então aqui eu fiz os dois rolinhos do tamanho que eu achei que seria, as perninhas deles e vou colar aqui na base. E artesanato é assim, gente, a gente tem que sempre experimentando qual é a melhor forma de trabalhar. De repente eu tô mostrando pra vocês aqui uma forma e vocês encontram uma melhor que serve para vocês. Acontece muito isso. E agora aqueles pezinhos que a gente fez, e já estão todos os dois sequinhos, a gente vai colar nessa base azul que a gente fez das perninhas. Tomando cuidado pra gente não deformar a parte azul que ainda tá molhada. Agora a gente vai fazer os bracinhos do Minion. A gente vai fazer ele, vai deixar ele secando, reservado, para ele pegar a estrutura dele e ficar dobradinho. Então aqui eu tô sovando mais um pouquinho a massa amarela, que a gente fez o corpinho. Eu não tô trazendo aqui, gente, as gramas e não tô colocando balança, porque quando a gente inicia no biscuit, até muito pouco tempo, a gente não usa balança, a gente não usa muitas coisas, porque são investimentos caros, né? E a gente só faz esse investimento quando a gente começa a ter retorno e lucro.
Então eu tô mostrando pra vocês como que a gente faz no olho mesmo, sem tá pesando, sem tá medindo muita coisa. Mas lá pra frente, aqui no canal, eu pretendo mostrar pra vocês como é que a gente faz tudo com a balancinha de precisão. Que se você for fazer muitos trabalhos sem molde, é bom também que pese para você saber o quanto que você está gastando em cada peça. Mas no primeiro momento, a gente precisa fazer desse jeito aqui mesmo, para poder ter dinheiro e poder investir em peças para trabalhar. Então aqui eu vou misturar um pouquinho de massa branca com massa preta para poder fazer aquela parte do olho. Eu poderia ter feito com massa branca também ou com massa natural, mas a pintura ela pega mais rápido quando a gente bota uma base mais fechada, né? Principalmente porque eu vou pintar de cinza metálico, então a pintura ela pega melhor, né? Não precisa passar tantas de mão assim para que ela fique uma cor legal. Então eu prefiro fazer essa base cinza e depois a gente faz a pintura metálica. Aí eu peguei essa ferramenta para fazer esse buraquinho. Vocês podem fazer com outro tipo de ferramenta, com cabo de pincel, com o que vocês tiverem de redondinho aí na casa de vocês. Aí eu medi, achei que ficou muito grande, eu desfiz e fiz de novo. É assim que se trabalha quando a gente faz as coisas no olho. Lembrando que o biscuit ele encolhe, então a gente precisa saber mais ou menos o tamanho que vai ficar pós-encolhimento. Ele vai diminuir umas 2 vezes esse tamanho. Agora eu vou reservar. Eu dei uma arrumada aqui na mesa, gente, que tava muita coisa, né? Ó, minha massa molenga. E tive que limpar meu dedo. Aqui eu vou abrir um pouquinho de massa preta para poder fazer aquela parte da correntinha que prende o olho do Minion, né? Aquela como se fosse uma tira de couro, né? Eu vou passar o rolinho levemente, bem levemente, porque eu não quero ele tão achatado. Vou passar cola, porque essa parte aqui já tá bem seca. Não é tanta cola, gente, é um pouquinho só de cola e também a minha massa tá muito mole, então ela vai aderir muito bem nessa base que já tá seca. Mas eu gosto de passar um pouquinho de cola assim. Sair um pouquinho do foco aí da câmera, mas eu acho que dá pra vocês verem mais ou menos o que eu tô fazendo. Cortei a ponta e vou medir aqui. Eu vou usar a perninha dele como parâmetro para poder colar a correntinha. Com bastante cuidado, a gente vai cortar. Lembrando que é bom a gente usar sempre a mesma tesoura para cortar o biscuit, porque elas ficam completamente cegas. Então, eu tenho 2 tesouras que eu uso só para cortar o biscuit. Pronto, aqui eu tô arrumando aqui. Vou passar um pouquinho de cola no meio pra gente poder colar aquela parte central do olho. Se fosse aquele que tem 2 olhinhos, vocês iam colocar os 2 e diminuir essa parte do preto. Desse jeito aqui. Agora eu tô arrumando aqui e ficou desse jeitinho.
Agora sim a gente vai fazer o acabamento do olhinho, né? Que tem aquelas partes do lado de metal, né? Que segura. É sempre bom, gente, a gente ter uma foto de referência para poder fazer o artesanato, para a gente não se esquecer. Mesmo que a gente não queira fazer uma cópia, porque não é uma cópia, a gente não consegue fazer fielmente. Não sei se tem pessoas que conseguem sim fazer fielmente, mas não é a minha vontade, né? Eu quero fazer a minha modelagem, a minha inspiração, a minha arte. Usei o Minion como base, mas vocês podem ver que não vai ficar como o Minion que a gente vê nos filmes, porque cada pessoa tem sua modelagem, sua forma de trabalhar. Mas é bom que a gente use a imagem de inspiração para poder saber alguns detalhes e algumas coisas que você queira ou não colocar na sua peça. Aí eu tô terminando aí o acabamento. Então, gente, o ideal é que a gente espere secar essa parte de dentro, para que a gente possa colocar a massa branca. A gente sempre precisa esperar os momentos de secagem do biscuit para que a massa não fique deformada. Então eu estou fazendo essa marcação dos bolsinhos com esse cortador redondo que eu já usei muitas vezes aqui no canal, que eu mostrei para vocês que eu já tenho há bastante tempo, para dar uma sensação de bolso, que eles têm uns bolsinhos laterais. Eu vou fazer a parte do bolsinho da frente da jardineira com a mesma massa que eu fiz a calça deles. Vocês podem ver que a massa já está secando e a tonalidade está mudando. A gente também tem que pensar nisso quando for tingir e fazer misturas de massa, que a massa seca e ela escurece. Gente, tem um passarinho cantando muito aqui perto de casa, mas a gente não pode controlar a natureza, né? Então, eu espero que não atrapalhe vocês ouvirem e entender o que eu tô explicando aqui no canal. E aí, eu tô cortando e medindo ao mesmo tempo, ó, para saber o tamanho que eu vou querer. E aí eu vou passar a cola.
Vou fazer mais um quadradinho pequeno. Existe cortador de quadradinho também desse tamanho, gente. Mas eu quero mostrar pra vocês como que faz sem as ferramentas mais complexas. E aí eu vou fazer uma marcação com agulha de crochê, a marcação da roupa, né, da costura do jeans. Agora eu vou marcar o braço, eu vou fazer uma medição aqui para saber como se tá no tamanho certo, se eu preciso cortar alguma parte, algum pedaço. Aí eu vou usar, gente, eu uso bastante agulha de crochê. É uma ferramenta que vocês vão comprar e vão usar bastante, é muito baratinho. Eu uso para quase tudo, ela é uma ferramenta que tá sempre aqui na minha bancada. E agora eu vou fazer as luvinhas, que eles usam umas luvinhas pretas. Também é bem simplesinho. Gente, é provável que existe molde para quase tudo, para quase todos os detalhes, né, que a gente pode usar no biscuit. Mas antes de vocês fizerem um investimento de molde, é importante a gente saber, eu vou usar bastante esse molde, né? Vale a pena comprar esse molde? Eu tenho uma demanda e um fluxo grande de trabalho para que esse molde possa se pagar sozinho? Porque as melhores modelagens, né, dos moldes não são tão baratas e você comprar um molde para usar uma ou duas vezes não vale muito a pena. Então, assim, eu sou a favor sim do uso de molde, mas também sou a favor da gente aprender a modelar manualmente, mesmo para a gente poder também se motivar, né? Nós somos artesãs ou futuras artesãs, então o nosso trabalho é esse, né? É produzir manualmente, nosso trabalho manual. Então, a gente pode aprender a usar o molde para facilitar nossa produção, mas a gente também pode criar manualmente nossas peças. É sempre muito importante, né? A gente se desafiar também. No início dá um pouquinho de medo, lógico, do cliente não gostar, e acontece muito, mas não tanto, né? Acontece, não muito, como eu disse anteriormente, acontece, mas que a gente não tenha medo, né? De arriscar, né? De mostrar a nossa modelagem para as pessoas. E o molde a gente pode usar sim para poder facilitar o nosso trabalho, que eu acho super válido, mas é importante que a gente saiba dar o nosso toque também. E aqui eu tô mostrando para vocês as luvinhas. Eu fiz a outra. Como eu disse, a minha massa tá muito molinha, então tá muito difícil de trabalhar com ela, mas eu tô dando um jeitinho aqui. Agora eu vou reservar um pouquinho para deixar
essas luvinhas secarem um pouquinho para não deformar na hora que eu for cortar, colar no corpo. Aí eu cortei um pedacinho que eu achei que o braço ficou muito longo. Medi e agora eu vou deixar ele reservado. Vou fazer um furinho aqui no meio, que eu poderia fazer depois, mas eu decidi fazer agora. Tem parte, gente, que eu não gosto de cortar do vídeo, porque eu acho que a vida real é muito isso, né? Quando a gente tá trabalhando, a gente faz uma parte, daqui a pouco a gente olha, faz outra. Eu vou deixar secando uns rolinhos bem fininhos de massa preta. Para poder fazer o cabelo. Mas vocês poderiam comprar também um material que vende em casa de artesanato que se chama bigode de gato. É muito baratinho, eu tinha, mas eu usei todo. E fica muito bonitinho para fazer esse detalhe do cabelo. Ele vende branco e vende preto também. E aí eu vou deixar secando para poder ficar firmezinho e o cabelinho dele ficar para cima. Já tá um pouquinho seco essa parte de fora, né? Essa parte que fica como se fosse uma ferramenta que cobre o olho deles. E eu vou colocar a parte branca. Vocês podem esperar também de um dia para o outro para colocar a parte branca. Mas aqui na minha cidade hoje está bem quente, então ele secou depois de umas 2 horas. Tá um pouquinho seco e eu acho que vai ficar bom para eu fazer essa parte. Porque quando a gente coloca com a massa muito molhada, a gente deforma a outra parte, né? Então, a gente sempre tem que esperar as etapas de secagem do biscuit. Então, para poder pintar o olho, a gente tem que pintar com o biscuit seco. Para fazer qualquer pintura no biscuit, o ideal é que a gente faça com ele seco. Eu esperei mais um pouquinho, mais 2 horas. A parte de fora já tá bem a primeira camada seca, né? A gente sempre fala assim. Então eu vou pintar. Eu gosto muito dessa tinta, dessa marca, porque ela tem uma cobertura muito boa e fica uma cor muito bonita. Eu vou pintar aqui a parte de fora. Peguei o pincel errado. Agora eu vou no pincel certo, vou fazer essa pintura aqui do lado de fora. Gente, essa etapa, lembre-se sempre com o biscuit seco, para que quando a tinta seque, o biscuit seque, não fique rachado. Às vezes a gente fica ansioso para ver a peça pronta e acaba pulando umas etapas importantes. Então, com o biscuit seco, a gente tem essa garantia de que não vai haver rachadura. Eu já, há muitos anos atrás, no início, né? Eu já pintei o biscuit molhado e depois ficou tudo rachado. Porque o biscuit ele encolhe e a tinta racha. Então aí no total, como estava muito calor, demorou umas 4 horas para essa primeira camada do biscuit de fora secar. E tava um dia muito quente aqui. Então é natural que o biscuit seque mais rápido. E eu consegui fazer essa primeira pintura aí. Mas se tivesse um dia úmido, um dia frio, eu provavelmente ia esperar de um dia para o outro para não estragar a minha peça.
Se houver necessidade, vocês podem dar 2 mãos de tinta, não tem problema nenhum. Mas essa marca de tinta tem uma cobertura muito boa. Então eu só dei uma mão de tinta e ela ficou com uma cor satisfatória para mim. E como estava muito calor, a tinta secou rápido, eu fui dando os acabamentos nesse mesmo momento. E agora a gente vai fazer a pintura dos olhos. Aqui eu esperei a tinta secar de fora também, para eu mexer sem medo de eu borrar e marcar nada. Aqui eu limpei uma parte que caiu tinta metálica e vou fazer a pintura dos olhos. Aqui eu peguei uma tinta marrom castanho, se eu não me engano. Aqui eu tenho pinta-bolinhas. É uma ferramenta boa de se comprar, mas vocês também poderiam fazer com o cabo do pincel ou o cabo da agulha de crochê também, porque eu já usei bastante. E aí eu vou pegar o pinta-bolinhas e vou fazer uma marquinha do olho no centro. Aqui a gente vai esperar secar essa tinta para fazer a pintura do preto lá no meio da tinta marrom. Se vocês fizerem essas partes sem secar, vai ficar tudo borrado e não fica um resultado legal. Então eu peguei, depois que secou a tinta marrom, eu vou fazer uma bolinha menor no centro do olhinho do nosso milho. Vamos esperar agora também a tinta preta secar para a gente botar um pouquinho de tinta branca para fazer o brilho dos olhos com a tinta preta seca e a marrom também. Eu peguei aqui a pontinha da agulha de crochê e vou fazer aqui um pinguinho de branco. Não sei se vocês conseguem ver bem. Dá uma diferença, né? Gente, aqui depois de seco, vocês poderiam também colocar verniz vitral, que dá uma cor bonita também, uma aparência viva nos olhos. Vou colar os bracinhos, que já estão bem um pouquinho mais firmes, maleáveis, mas bem firmes. As luvinhas também já estão firmes e não vão ficar deformadas na hora da colagem. Essa nossa colinha aqui, que eu sempre uso. Até que o Bond não tá me pagando para fazer propaganda de nada, nenhuma marca, mas eu tô mostrando para vocês aqui os materiais que eu utilizo. E tem materiais que eu não gosto e eu sempre falo aqui também das coisas que não deram certo para mim, mas que talvez deem certo para outras pessoas. Aqui eu tô segurando para colar, para fixar bem. Vou colar a outra parte, o outro bracinho. A gente já tá chegando na parte final. Aqui no finalzinho do vídeo. Quem chegou até aqui, quem gostou, quem quiser apoiar o canal, é só deixar seu like, se inscrever aqui, deixar um oi nos comentários, compartilhar para quem gosta de artesanato, quer aprender biscuit. Se vocês acharem que eu consegui passar a mensagem e o passo a passo de forma boa, vocês compartilhem para ajudar o canal a crescer e chegar a mais pessoas. Então aqui a gente vai fazer a alça
da jardineira. Da mesma cor que a gente usou para fazer a calça. É sempre bom que a gente armazene. É sempre bom que a gente armazene a massa num saco plástico ou num potinho bem fechado, com óleo mineral ou com creme para biscuit. Aí vocês, que decidam, para que a massa não fique ressecada. A massa do biscuit entrou em contato com o ar, ela já resseca. Então é importante que a gente sempre mantenha ela protegida. E aí eu vou fazer a marcação como se fosse uma costura, levemente, pra gente não deformar a alça. Vamos fazer o botãozinho da alça do nosso Minion. Que na verdade, gente, aí eu nem lembrava se tinha ou não um botão preto, mas eu botei. Porque aí eu não peguei a imagem de referência depois. E agora eu vou fazer o cabelinho. A gente passa cola. Vamos ver se vai funcionar com essa cola aí. Não sei se ela vai ficar bem. Geralmente eu gosto de colar com aquela outra cola forte. Mas eu quis fazer um teste. Ó, ele soltou. Então não vai dar certo. É melhor eu usar. Vamos ver se vai dar certo. Eu poderia ter tirado essa parte, gente, do vídeo. Mas eu gosto de mostrar pra vocês as tentativas que eu faço e que não dá certo. Deu certo, então ele fixou bem. E como vocês viram que eu não fiz a marcação da boca, eu vou pintar a boca com a caneta. Ó, eu deveria ter feito a marcação da boca, mas eu não fiz. Então eu fiz um pequeno sorrisinho do lado aqui, que ficou um pouquinho quase sem espaço, né? Foi por esquecimento meu mesmo, mas acho que no final deu tudo certo. Então aqui, gente, já tá sequinho a nossa peça, já tá tudo direitinha. Eu vou mostrar pra vocês dois resultados que a gente pode fazer. Aqui eu peguei uma base acrílica e forrei com a massa amarela que sobrou dos dois bonequinhos que eu fiz. Eu usei tinta de lantejoula para poder colar o biscuit na base acrílica, deixei secar e colei e fixei o nosso Minion ali. Ele pode ser usado para lembrancinha de aniversário e para decoração mesmo. Aqui eu enfiei, quando estava quase seco, aquele arame galvanizado que eu já tinha mostrado para vocês no outro vídeo de chaveiro. Então eu tô pegando uma argolinha, um chaveirinho que eu também já usei no outro vídeo aqui do canal, do Dia dos Professores, e vou fazer um Minion, um chaveirinho de Minion, né? Eu tô usando a minha tesourinha pra fechar aqui a argola, gente, mas ela tá